Substantivos. Substantivos são uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular ou plural, e grau, aumentativo e diminutivo. O gênero dos substantivos. Feminino. Pertencem ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo a ou uma. Exemplos: a sala, uma médica. Masculino. Pertencem ao gênero masculino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um. Exemplos: o quarto, um médico. Gênero masculino. São masculinos os nomes de homens e suas funções. Exemplos: João, Luiz, Manuel, rei, professor, vendedor. Nomes de animais do sexo masculino. Exemplos: boi, leão, cão. Nomes de lagos, de montes, de oceanos, de rios e ventos, nos quais se subentende o gênero masculino. Exemplos: o Amazonas, o rio Amazonas, o Pacífico, o Oceano Pacífico, o Índico, o Oceano Índico. Os nomes dos meses e dos pontos cardeais. Exemplos: o mês de abril, o mês de dezembro, o norte. Gênero feminino. São considerados de gênero feminino os nomes de mulheres e suas funções. Exemplos: Lia, Maria, Luzia, rainha, professora, vendedora. Nomes de animais de sexo feminino. Exemplos: vaca, paca, galinha. Nomes de cidades e ilhas em que subentende-se o gênero feminino. Exemplos: a histórica Salvador, a marcante Florianópolis, a Veneza. Números dos substantivos. Singular, quando indica um só elemento. Exemplo: raiz, quintal, homem, coração. Plural, quando indica dois ou mais elementos. Exemplo: raízes, quintais, homens, corações. Quando passamos um substantivo singular para o plural, ocorre uma variação na terminação das palavras. Plural de substantivos simples. As palavras terminadas em vogal, de tom oral e consoante N, acrescentamos a consoante S. Exemplo: cadeira, cadeiras, ideia, ideias, hífen, hífens, com exceção de cânon, que fica cânones. As palavras terminadas em consoante M, acrescentamos NS. Exemplo: viagem, fica viagens, bagagem, bagagens, ruim, ruins. As palavras terminadas em consoante R e Z, acrescentamos ES. Exemplo: dever, deveres, saber, saberes, sagaz, sagazes, albatroz, albatrozes. Nas palavras terminadas em AL, al, el, ol, ul, trocamos a consoante L por is. Exemplo: pardal, pardais, girassol, girassóis, cordel, cordéis, com exceção de mal e males, cônsul e cônsules. As palavras
palavras terminadas em il, as palavras oxítonas substituímos por is. Por exemplo, senil, senis, juvenil, juvenis. Palavras paroxítonas substituímos por eis. Míssil, mísseis. As palavras terminadas em consoante S, monossílabos ou oxítonos, nós acrescentamos ES. Lilás, lilazes. Se for paroxítona ou proparoxítona, ficam invariáveis. Por exemplo, férias, continua férias. Ônibus, ônibus. As palavras terminadas em ão vão para o plural de 3 maneiras. A primeira, substituindo o ão por ões. Na negação, negações. Letra B, substituindo o ão por ães. Pão por pães. Letra C, substituindo o ão por ãos. Cidadão, cidadãos. As palavras terminadas em X ficam invariáveis. Durex, continua durex. Córtex, córtex. Grau dos substantivos. Diminutivo, sapatinho, anelzinho, narizinho, saleta. Grau normal, sapato, anel, raiz, sala. Aumentativo, sapatão, anelzão, narigão, salão. O grau aumentativo também pode indicar exagero, depreciação ou afeto, enquanto o grau diminutivo também pode indicar moderação, afetividade ou desdém. Há um acréscimo ao substantivo, ou seja, é um sufixo que dá a indicação de aumento ou diminuição. No caso dos sufixos aumentativos, ão, paredão, aço, ricaço, alhão, dramalhão, arra, bocarra, arrão, gatarrão, zarrão, homenzarrão, ázio, copázio, eira, vozeira, eirão, vozeirão, ona, mulherona, orra, beisorra. Diminutivos, aço, riacho, ejo, lugarejo, ela, ruela, ico, namorico, ixo, barbicha, inho, caderninho, ito, casita, ucho, gorducho, zinho, colherzinha, isito, pezito. Então, são os sufixos que vão dar a diferença do grau aumentativo e do grau diminutivo na palavra, ou seja, esse acréscimo de um pedacinho a mais na palavra. Substantivos, para relembrar e finalizar. Número do substantivo pode ser singular ou plural. Gênero do substantivo, masculino ou feminino. E o grau do substantivo, diminutivo, normal ou aumentativo.